A relação entre desestruturação familiar e violência criminal está no senso comum. O problema é que as tentativas para solucionar esse dilema, eles recaem em geral em medidas que permitiram a própria crise desse modelo, porque elas recaem em paradigmas decadentes, planejamento familiar, controle de natalidade, aborto e outros conceitos que surgem como fórmulas corretivas, quando na verdade elas contribuem para moldar esse modelo de família contemporânea que é nuclear, que é um modelo que é formado por um único núcleo, um pai e uma mãe com 2 ou 3 filhos, e é um modelo que se desdobra em formatos monoparentais, uma mãe em geral, né, ou um pai com 1 ou mais filhos. E claro que há outras variações também, mas o que importa é o caráter atômico, que difere do padrão de família existente até pelo menos a Segunda Guerra Mundial, isso um padrão euro-americano, né? E no Brasil isso se estende praticamente até os anos 70, quando mesmo no caso, até então, de famílias menores, que estavam inseridas em um núcleo, elas também se colocavam em uma série de relacionamentos cruzados e abertos, que não as deixava isoladas e fechadas em si mesmas, né? Bom, o fato é que o percurso da família ocidental, nas últimas décadas, é justamente esse percurso da fragmentação em núcleos menores e mais frágeis. Bom, isso produziu indivíduos mais dependentes, menos solidários, mais solitários, menos confiáveis e, em geral, mais suscetíveis a destemperos, inclusive a doenças mentais. Pessoas mais vulneráveis a pressões e distúrbios, em poucas palavras. Os reflexos não se resumem à saúde, eles permeiam a educação e até mesmo a segurança pública, né? Até as primeiras décadas do século XX, a maior parte das pessoas no Ocidente elas viviam dentro de grandes famílias. Claro que o mundo agrícola, né, o predomínio desse mundo rural, ele contribuía para isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, até por volta de 1800, 3/4 dos trabalhadores eram agricultores. O resto trabalhava em empresas familiares, né, como, por exemplo, lojas de secos e molhados da família e etc. No Brasil, isso a gente percebe um prolongamento desse fenômeno até os anos 60, beirando 70. Quando a população urbana, dos anos 60 para os anos 70, ela já supera a rural. De lá para cá, a transformação foi vertiginosa, né? Em 2015, por exemplo, apenas 15% dos brasileiros vivia no meio rural. E mesmo quem está no campo, isso não garante que compõe uma grande família ou que os núcleos familiares são mais estendidos. Bom, antes do predomínio desse modelo que nós temos hoje de família nuclear, a maior parte das pessoas ela fazia parte de famílias estendidas, que funcionavam como uma espécie de corporação. Isso não valia apenas para grandes senhores, aquela figura da Casa Grande Senzala. Na verdade, a difusão desse modelo corporativo, como alguns sociólogos argumentam, ele era muito mais eficiente e importante para os mais pobres do que os mais ricos. A gente vai tentar explicar isso, talvez não nesse vídeo, mas no próximo, isso vai ficar bem claro. Bom, as famílias extensas, elas contavam com duas grandes vantagens em relação às famílias nucleares de hoje. Primeiro é a resiliência. Uma família estendida, né, uma grande família, ela é composta por 1 ou mais famílias em uma rede de apoio, que formava no mínimo 7, 10, até 20 pessoas de confiança. O contraste com a família nuclear ele é acachapante, porque hoje, no máximo, a rede de relacionamento nuclear ela abarca o limitado número de pessoas que convivem numa casa, então 3 ou 4, às vezes 5 no máximo. Enquanto a família nuclear ela perdeu muito, né, uma capacidade de amortecer o peso da sociedade, e, inclusive quando há o fim do casamento, por exemplo, até a própria família ela pode quase que se extinguir. Diferentemente, no modelo corporativo, a tenacidade dos laços cria uma espécie de fortaleza poderosa contra divisões e separações. Claro que perde-se em privacidade e individualidade, ganha-se em proteção, confiança e, sobretudo, solidariedade. Bom, o segundo aspecto também é que o grande triunfo das famílias extensas diz respeito à força socializadora, por esses laços intergeracionais. Então, nessas famílias extensas, as crianças cresciam inseridas em papéis sociais e econômicos referenciados dos mais velhos.
né, para que pudesse se reinserir na própria família. Aquela noção de que os menores se referenciavam nos mais velhos para substituir os mais velhos e para cumprir aqueles papéis. Na família nuclear, as crianças são criadas de forma diferente, elas são criadas para sair do ninho, tornarem-se independentes e buscarem seus destinos de forma autônoma, né? A palavra autonomia, ela marca essa transformação. Bom, o ideal de família nuclear, ele durou pouco. Né, um formato meio que família doriana perfeita. Ela figurou como algo perfeito na sociedade americana, sobretudo, nos anos 50 e 60. É aquele tipo de família das propagandas de TV, né, do American Way of Life. Mas esse modelo, mesmo na sociedade americana, por parte dos estudiosos, é perceptível como algo esporádico, né, e tinha um motivo para esse sucesso. Por algum tempo havia, inclusive, um interrelacionamento entre os núcleos familiares que atenuava os efeitos da atomização. A economia também era propícia, né, para aquele modelo, porque o ganho salarial de um único membro ele era o suficiente para abarcar até mais do que uma família. Por outro lado, aqui começavam os próprios dilemas, né, da família nuclear. A base econômica da sustentação recaía sobre o homem. Essa base estava fora do recinto familiar, diferente das famílias corporativas do passado. A mulher cabia o papel único da casa dos filhos. O monopólio econômico do pai de família, sem aquela rede de sociabilidade interna estendida, gerava uma situação muito propícia a abusos, né, como a gente conhece em vários casos. E da parte da mulher, surge já nos anos 60 uma revolução comportamental que enfatizou o ideal de independência, deslocando o foco doméstico que existia até os anos 50, até o início dos anos 60, para o da carreira, do trabalho e de uma mulher aberta a diferentes escolhas, né, todo o fenômeno do feminismo. Bom, a conjunção, né, de fatores econômicos e culturais, ele foi importante para desbancar esse ideal de família nuclear. E nós vivemos essa crise até hoje. No caso do Brasil, esse modelo de família nuclear nunca chegou praticamente ele só chegou mais próximo do modelo americano nos anos 80 e 90. E olhe lá, porque nós tivemos muitas crises econômicas, né, e nós nunca chegamos ao patamar de consumo e acesso a bens da sociedade americana, salvo raras famílias de classe média. E no Brasil, um fato importante é observar, em 1977, a partir da lei do divórcio, isso transformou também e permitiu o desenvolvimento de famílias nucleares para uma série de modelos monoparentais, isso transformou a sociedade brasileira. Bom, nos últimos 40 anos, o padrão da família brasileira sofreu grande transformação. Por exemplo, em 2018, a família brasileira era composta, em média, por 3 integrantes. Apenas no Sudeste, onde está concentrada a maior parte da população, no caso 26,5% dos domicílios eram ocupados por apenas 2 pessoas na região Sudeste. O tamanho das famílias no Brasil ficou abaixo da média mundial, quando nos anos 60 era um dos países que mais crescia em população. A queda foi fruto de contínuos e variados controles de natalidade que silenciosamente mudaram o país, a configuração do Brasil. Há alguns anos o Brasil, de fato, sofre uma verdadeira retração populacional. Nos anos 60, a taxa de fecundidade mundial era de 4,98 filhos por mulher. E no Brasil, 6,28. A curva caiu em todas as partes, mas foi na década de 90 que a taxa brasileira se tornou menor do que a mundial. Em 1991, as mulheres no mundo tinham, em média, 3,6 filhos. E no Brasil, 2,86. Em 2018, o índice mundial baixou para 2,5 e no Brasil para 1,7 filhos por mulher. Bom, os dados são volumosos e a gente poderia passar aqui uma boa parte do tempo mencionando-os um a um. Mas vale enfatizar o intuito desses nossos vídeos, que é mostrar que não basta discutir a desestruturação da família, é necessário tratar dos problemas gerados pelo próprio modelo que foi edificado na segunda metade do século XX, porque é um fenômeno novo, na verdade. Embora já decadente. O modelo da família estendida foi sepultado em nome desse modelo nuclear. Este modelo se mostrou insustentável, até hoje sofre diversas fragmentações. Bom, no próximo vídeo a gente vai tentar observar como a escolha desse modelo nuclear de família foi trágico pelos efeitos que trouxe, especialmente naquilo que tange a violência e criminalidade.